Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast denominado de Pandocast, um tanto quanto criativo, não é mesmo, Alana? É sim, Jota, mas antes de tudo vamos nos apresentar, não é? Meu nome é Alana Oliveira, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes, junto com o meu companheiro de jornada universitária. E esse sou eu, Jerônimo França, e nós estamos juntos no 7º período do curso. E esse podcast é uma matéria de qual disciplina, Alana? Teoria e Crítica da Cidade 6. Nesse episódio piloto, nós vamos tratar de um tema super atual e que atingiu o mundo com uma grande surpresa, a pandemia do coronavírus. Isso mesmo, Jota, mas como somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, nós vamos relacionar essa pandemia versus arquitetura e cidades. Aqui vocês vão se informar um pouco sobre como a pandemia afetará diretamente o aspecto físico da cidade, cultural, lazer e, com certeza, o aspecto ambiental e político. E temos alguns depoimentos de convidados mais que especiais, então espere até o final para essa mega surpresa. Nós achamos interessante trazer algumas citações de especialistas de arquitetura e urbanismo falando um pouco sobre essa pandemia, para assim a gente continuar nossa conversa. Preparados? Vamos lá. Olha, Cato, doutora em arquitetura e urbanismo e professora do Mackenzie, ela falou: o isolamento imposto traz à tona a importância da presença do outro, das sensações de corporeidade e da proximidade com a natureza. E eu assino embaixo onde essa mulher assinou. Porque é o seguinte, é como diz aquele velho ditado: para você dar valor a uma coisa, você tem que perder. E hoje eu digo por mim que, estando aqui trancado em casa, quantas vezes eu passei por algumas praças e tive a vontade de sentar, de ver o mundo, de sentir o sol, o vento. E hoje em dia o que mais quero é poder sair de casa e conversar com meus amigos sentados na praça, que ia ser muito legal. E eu também concordo, Jota. Assino abaixo de vocês dois. A gente tem esse mau hábito, né, de só valorizar aquilo que a gente perde. A gente foi obrigado a ficar em casa devido a essa pandemia, devido ao isolamento. E com isso começamos a valorizar as coisas que a gente sempre teve e nunca passou a enxergar. Porque temos esse grande defeito, a gente só olha e não enxerga. Já o José Policy Neto, vereador de São Paulo e autor do Estatuto do Pedestre e do programa Bike São Paulo, disse o seguinte: a cidade ganha com a redução dos deslocamentos e da poluição, além de valorizar a economia do local nos bairros dormitórios. E eu acho que é super válido isso, porque a gente tem a mania de sempre estar se locomovendo através de carro ou ônibus, né? Buscando encontrar coisas que a gente poderia encontrar no nosso bairro. Por isso que a ideia de ter bairros autossustentáveis super funciona e eu super concordo com elas. Eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que defende esse bairro porque a gente não precisa se locomover, a gente não precisa estar poluindo mais o ambiente do que já é poluído. Não é à toa que com essa pandemia, o isolamento e a alta redução de carros nas ruas fez com que as pessoas conseguissem enxergar o céu de São Paulo novamente, né? Eu vi uma reportagem que mostrava uma foto do mesmo local de São Paulo com o nosso dia a dia normal, com os carros nas ruas e tudo mais, que estava mega escuro, e uma foto atual onde tem poucos carros nas ruas e mostrando o céu de São Paulo. Veja que incrível isso. Vai valer também para Veneza, né, que tinha os rios muito poluídos e hoje consegue ver até os peixinhos ali nadando e é muito massa. Esse lado positivo que o isolamento fez com que as coisas acontecessem para a natureza, né? E além de saber que várias pessoas não sabiam, perto da sua casa tinha alguma quitandazinha, alguma mercearia que vendia algo que ele, sei lá, pegava um carro para ir longe comprar no mercado. Com certeza eles foram e descobriram esses lugares para comprar uma fruta, um feijão, um açúcar, isso é muito válido. Beto Largo, especialista em políticas públicas, falou que nada será como antes, e ele cita uma comparação com o 11 de setembro de 2001, e eu concordo com ele, porque depois daquele atentado que teve nos Estados Unidos, o mundo começou a enxergar terrorismo com outros olhos e começou a se precaver com todas as ferramentas que eles tinham, seja mudança nos aeroportos, nos aviões, migração e tudo. Para a gente que estava vivendo aquilo atual, foi um baque muito grande. Mas quem cresceu com aquilo achou um tanto quanto normal. Então, se a gente começar a usar máscara, digamos, a partir de hoje, as crianças vão achar que isso também é normal e que é cultural. Sim, Jota, eu concordo plenamente com você. A gente não pode dizer que não foi um choque, né, o uso de máscaras aqui, que não estávamos acostumados e essa pandemia veio assim e quebrou a nossa bolha, fazendo com que a gente começasse a usar e começasse a fazer com que isso funcionasse para a gente, para o nosso próprio bem. Foi um choque para a gente, falo por mim,
e por outras pessoas que eu acredito que tenha sido. Mas para as crianças é tudo muito normal, porque elas estão crescendo e não têm, vamos dizer assim, elas não têm a noção do tanto que está acontecendo na nossa vida. Então, usar máscara vai fazer com que elas se sintam mais normais, mais do que a gente, né? Já o Wilson Levi, advogado e doutor em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo, com estágio de pós-doutoramento em Urbanismo pela Mackenzie e em Direito da Cidade pela URJ, do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Ele diz o seguinte: hoje, muitos direitos sociais assegurados pela Constituição, como educação, saúde, lazer, proteção social, previdência, auxílios emergenciais, dependem de algo que ainda não incorporamos ao nosso ordenamento jurídico, que é o direito à internet. E isso é um choque de realidade, porque faz parte da gente. Quantas mil pessoas não têm acesso à internet? Quantas mil pessoas não têm acesso à internet? E quantas mil pessoas não têm acesso a uma saúde boa, a educação boa, a proteção social? A gente vive em um mundo que é desigual, né? E eu super concordo com o que ele disse. A gente não tem o direito à internet. E parte do princípio que isso deveria ser um direito. Por exemplo, o caso do Enem, que eles queriam fazer o Enem online. Imagine para essa galera que não tem internet, trazendo um pouco para cá, imagine para a galera de arquitetura e urbanismo, fazer matérias online, e quem não tem condição, quem, sei lá, não tem um computador, quem não tem como pagar a internet, quem recebe, sei lá, R$300 por mês para sustentar a família, tem que pagar R$50 para ter uma internet em casa, e se não tiver celular, é uma questão muito grande que tem sim o direito assegurado para todo mundo que precisa viver numa sociedade igualitária. Anthony Ling, cidades podem parecer fracassar diante de uma epidemia como a que estamos vivendo, mas não há dúvida de que elas também são as melhores para superá-la. Eu concordo com ele em diversos pontos. Infelizmente, a gente não tem como derrubar uma cidade e construir outra em cima da que a gente existe. A gente tem sim que se adaptar, fazer com que nossa cidade sobreviva a esse caos incorporado por esse vírus, que a gente busque o maior proveito dela usando mesmo tudo que a gente não usava, praças, ambientes, que a gente comece a usar de fato a cidade para que ela venha a ser mais produtiva. Eu acho que as falhas que existem nas nossas cidades, elas devem tomar como exemplo agora e daqui adiante a gente usar elas para melhorar a nossa falta de viver a cidade, a nossa falta de planejamento na cidade. Então, é uma questão muito complexa que a gente vai ter que construir tijolo por tijolo a partir de agora. A Raquel Ronick, ela fala o seguinte: falo não só da pandemia, mas dela chegando nesse momento da história, nesse estágio de desenvolvimento do urbanismo, nesse momento que já era de crise política, ambiental, civilizatória e de paradigmas. E realmente, essa pandemia veio num momento que a gente está sofrendo uma crise política extrema, que não afeta só A ou B, afeta toda a população, né? Muita desigualdade. Parece que não que esse vírus veio a calhar, mas exatamente no momento que a gente estava no ápice de na Terceira Guerra Mundial acontecer entre as potências mundiais, essa pandemia veio para todo mundo se aquietar, ficar dentro de casa, se comportar e ver como é que a gente vai sobreviver um dia de cada vez. Acho que esse vírus veio para a gente começar a entender como é ser mais ser humano, começar a enxergar o próximo com um pouco mais de humanidade, digamos assim. E como nós falamos, nós temos uma surpresa. 3 professores nossos resolveram falar o que eles acham dessa pandemia e como será a cidade no futuro. Vamos lá. Nosso antigo professor, Julierme, do curso de Arquitetura e Urbanismo, hoje não presente no corpo docente, ele falou o seguinte: com certeza, não só o urbanismo, assim como a arquitetura e o design, terão que se adaptar a novos modos de vida pós-pandemia. A história nos mostra que sempre houveram eventos similares às cidades e precisaram se adaptar a essas novas necessidades. Assim, aconteceu com a gripe espanhola, a tuberculose, entre outros surtos no século XIX, em razão da saúde pública. Muitos dos novos hábitos que hoje fazem parte do nosso dia a dia será incorporado. As pessoas trabalharão mais em casa, com reuniões virtuais, uso maior de bicicletas e outros meios de transportes individualizados, janelas abertas em escritórios, entre outras medidas que irão visar o distanciamento social e a proteção individual. O trabalho do urbanista e arquiteto será ainda mais relevante no futuro imediato.
A nossa querida professora Simone Prado diz o seguinte: ao meu ver, pelo menos aqui no Brasil, nada mudará, pois mesmo vivendo tamanha urgência sanitária, podemos vivenciar diariamente atos racistas, preconceituosos, irresponsabilidades, corrupção, má gestão de recursos públicos. Espero, no mínimo, um reconhecimento maior da importância pelo incentivo a meios de deslocamentos menos poluentes e mais saudáveis, como o caso das bicicletas. Percebo, em muitas famílias, uma nova visão em relação ao espaço de casa. No meio urbano, por conta da pandemia, isso pode ter afetado a curva ascendente pela procura a condomínios verticalizados, e no futuro próximo, a procura por domicílios mais arejados e verdes podem ser uma tendência. Já o nosso professor Rusman de Oliveira falou o seguinte: é uma pergunta um tanto quanto complexa, mas fundamental. Considerando a cidade como espaço físico, acredito que remodelará a infraestrutura urbana, sobretudo as áreas carentes e periféricas, através do retorno do planejamento urbano sanitarista. Considerando a cidade como aspecto sociocultural, acredito que ele remodelará as relações de contato, a partir das quais seremos mais cuidadosos com a interação coletiva, mediante requisitos de distanciamento e de higiene comunitária, mas não deixaremos de usar o espaço público, apenas tornaremos medidas mais restritivas de contato. Considerando a cidade como espaço de troca, o espaço econômico, acredito que remodelará vários tipos de empresas, comércios e serviços, de maneira a aumentar e ressignificar a possibilidade de vários negócios novos e existentes. Considerando a cidade como espaço ambiental, acredito que remodelará a nossa relação com a natureza, investindo em projetos mais sustentáveis e que causem menos impactos danosos ao meio ambiente. E, considerando a cidade como espaço público, acredito que remodelará a ideia de globalização e de gestão, permitindo aos líderes urbanos e mundiais abraçar a causa de um planeta único para todos os países, ao invés de alguns países para algum planeta único. Acredito na possibilidade real de futuramente reduzir as desigualdades. Então, pessoal, é isso. Agradeço muito a você que acompanhou e assistiu nosso podcast aqui. Muito obrigado a você e um grande beijo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desses pensadores contemporâneos sobre arquitetura e urbanismo. E espero que possamos levar um pouco da nossa realidade na forma de arquitetura e cidades, e que vocês tenham gostado bastante. E quem sabe a gente não se vê numa próxima, né? Até mais. Beijão, tchau, tchau. Tchau.